E como Paulo sempre, quando introduz suas cartas, ele diz graça e paz. Quando Paulo introduz suas cartas usando essas expressões, graça e paz, ele não está apenas dizendo graça e paz. Não. Tem uma mensagem profunda por detrás dessas duas palavras. Quando Paulo diz graça e paz, ele nos faz lembrar da graça, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça, o meio pelo qual nós somos salvos. Essa graça, como o próprio Paulo disse em Efésios capítulo 2, 8 a 10, diz que é um presente, é um dom de Deus para nós pecadores. Não é fruto das nossas obras. Pelo contrário, as obras que nós fazemos hoje, Deus já tinha colocado elas para que depois da nossa salvação pudéssemos caminhar nelas. Então, a graça que o Paulo menciona na introdução de suas cartas, elas nos lembram desse meio da salvação que Deus deu para nós, que é pela graça. E a segunda palavra, que é paz, a graça, o meio pelo qual nós somos salvos, é o que gera paz. Então, a paz é resultado da salvação pela graça. Porque o próprio Paulo disse que temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você reconhece que foi salvo pela graça, você é convidado a gozar, a desfrutar da paz que há no Senhor Jesus. Então, eu quero, neste momento, usar as mesmas expressões que Paulo usou, graça e paz, saudando e dando assim a introdução do nosso estudo hoje. Queridos irmãos, o meu coração deseja que todos estejam bem. O desejo do meu coração é ouvir que todos estão caminhando, pelejando pela fé evangélica, como Paulo fala lá em Filipenses. Então, não importa onde você está, e eu creio que todos os lugares onde nós estamos é porque Deus nos colocou nesse lugar. Então, se alegre em Deus, se alegre no seu Filho, se alegre em tudo que o Senhor Deus fez por nós ali na cruz. Então, este é o desejo do meu coração para com a igreja, para com os filhos de Deus que estão espalhados ao redor do mundo. Que Deus abençoe. Eu realmente não sei a situação que você está passando agora, porém eu sei que a mesma fonte que eu busco forças e encorajamento, que Cristo, é capaz também de te ajudar em situações que você está passando. Então, meu irmão, minha irmã, se alegre em Cristo Jesus. No seu tempo missionário, nós falaremos da segunda viagem missionária. Nós falamos sobre a primeira viagem, tivemos ali 2 estudos sobre a primeira viagem, e agora queremos iniciar agora a segunda viagem missionária. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para assim começarmos o nosso estudo, para assim começarmos a nossa segunda viagem missionária. Eu quero te convidar para nós viajarmos juntos com Paulo e Silas na segunda viagem missionária. Vamos orar antes de começarmos essa segunda viagem missionária. Senhor nosso Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, de ter a Tua Palavra como regra de fé para nós. Muito obrigado. A Sua Palavra é vida, a Sua Palavra nos encoraja, a Sua Palavra nos ensina a vivermos em santidade, a Sua Palavra nos convida a mergulhar-nos na sabedoria de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Por isso nós queremos agradecer e clamar pelo Senhor, pela sua ajuda nesse momento. Usa-nos para o louvor do seu nome. Esta é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, para começarmos essa viagem, nós usaremos o capítulo 15
a partir do versículo 36 até capítulo 18, que vai até o versículo 23, se assim Deus permitir. E nesse capítulo 15, nós vemos ali Paulo convidando Barnabé para que retornassem para os lugares que eles foram pela primeira vez. Lembra da primeira viagem missionária? Então, Paulo convida seu parceiro de ministério, Barnabé, para que visitassem aquelas igrejas que foram plantadas ali na sua primeira viagem missionária. Para isso, nós vamos ler o versículo 36. Versículo 36, Atos capítulo 15, diz o seguinte: E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos e navegou para Chipre, e Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos a graça de Deus. E ele passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então, como falei, nessa segunda viagem missionária, eu já tinha passado, não se sabe, eu não sei quanto tempo realmente se passaram da primeira viagem e a segunda, quanto tempo eles ficaram ali em Antioquia da Síria com a igreja enviadora, não sei quanto tempo, mas alguma coisa que eu quero ressaltar aqui nesse momento é a questão da vinda dos missionários. Quando eles retornam para Antioquia da Síria, a igreja enviadora, o relato que nós temos aqui é que a igreja deu espaço para eles contarem as experiências que eles tiveram. Então, eu creio que não foi possível contar tudo que aconteceu em um domingo. Eu creio que eles contaram tudo até dizer chega, até dizer é isso que nós vivemos durante a viagem. Então eles tiveram tempo suficiente para relatar à igreja o que Deus fez. Isso se chama prestação de contas. Às vezes o missionário fica no campo muito tempo, pode ser 5 anos. Isso não é aconselhável que o missionário fique no campo 5 anos, um tempo longo, sem aparecer para as igrejas, para comunicar o que eles estão fazendo, o que ele está fazendo. Até porque a igreja muda de pastores. Então, o missionário ele é aconselhado a retornar de vez em quando, pelo menos cada 2 anos, ou então 3 anos, retornar para relatar o que Deus está fazendo através do missionário, através da família missionária. E esses relatos encorajam os irmãos a apoiarem mais, porque eles sabem onde está sendo investido os recursos. Eles sabem que os seus recursos não estão sendo gastos em vão. Tem algum propósito, tem algum lugar onde os recursos que a igreja tem enviado estão sendo usados. Então, a necessidade de prestação de contas do missionário para com a igreja enviadora ou então para com as igrejas apoiadoras. Então, nesse momento, nessa realidade que nós vemos de Paulo e Barnabé, eles tinham a igreja de Antioquia, era uma igreja enviadora. E cremos que havia outras igrejas que apoiavam eles. E quando eles tinham a oportunidade, eles faziam essa prestação de contas. Por meio de cartas, Paulo ele faz isso. Era comum Paulo, quando acompanhamos a vida de Paulo,
ele era um missionário que prestava as contas, ele fazia isso por meio de cartas, ele se correspondia com as igrejas mantenedoras por meio de cartas, e ele fazia isso, e hoje todos os missionários precisam mandar cartas. Eu queria dizer que todos os missionários eles precisam mandar carta. Alguns escolhem, seja de forma seja mensalmente ou bimestral ou trimestralmente, mas cabe a cada um escolher. Mas não pode ser um período longo, não pode ser um período longo. E alguns fazem de uma forma bimestral, cada 2 meses. Então cabe ao missionário procurar meios que estão disponíveis no momento para fazer essa correspondência. Hoje em dia tem a internet e só fazendo um story todos já ficam sabendo o que o missionário está fazendo, ou mandando um vídeo de 5 minutos, apesar que estamos numa época em que a igreja não consegue mais escutar um vídeo ou um áudio de 5 minutos, ou escutar um vídeo de 5 minutos ou um áudio de 5 minutos, a igreja está perdendo essa prática. Porém, tem essa opção de fazer um vídeo curto, falando ali o necessário em poucos minutos. Então, essa é chamada prestação de contas. Depois desse tempo de prestação de contas, Paulo, preocupado pela igreja, a igreja estava crescendo, os crentes que se converteram na primeira viagem estavam amadurecendo. Essa era a preocupação de Paulo, por isso que ele disse para seu parceiro, Barnabé, vamos ver as igrejas, como que elas estão, vamos ver os nossos irmãos. Então, para começar, houve uma pequena briga e não foi fácil nessa briga. Então foi difícil, e ao ponto que quando Paulo convida Barnabé para voltar para fazer essas visitas, quando Barnabé diz que quer voltar com seu primo João Marcos, essa notícia não foi bem recebida aos ouvidos de Paulo. Paulo lembrou desse jovem. João Marcos era um jovem. Lembra que na primeira viagem missionária ele não completou a trajetória, ele voltou pelo caminho. Chegando lá na Panfilha, ele voltou. Então esse jovem, por não se saber as razões por que ele tomou essa decisão, ele desistiu da primeira viagem ali em Perge da Panfilha. Então, por causa disso, dessa atitude de João Marcos, Paulo os dois, na verdade, podemos dizer assim, os dois não se entenderam e assim se dividiram. E Paulo pega Silas e Barnabé, sai com seu primo para outro caminho. E assim saem 2 equipes. Nós podemos aprender com essa pequena briga, podemos dizer assim. Podemos aprender muita coisa. Às vezes é difícil, irmãos, trabalhar em equipe. Trabalho em equipe exige sabedoria, exige entendimento, exige renúncia do eu, exige o abandono do eu. O trabalho em equipe não é fácil. Então, por isso que quando nós não sabemos como trabalhar em equipe, o trabalho de Deus fica comprometido. Infelizmente, hoje temos a obra de Deus que estava em andamento, porém está parado porque a equipe não se entendeu. Então, como resultado disso, como consequências, a equipe se dividiu, se desintegrou e cada um foi para o seu canto. Se existe uma coisa difícil de trabalhar, é trabalho em equipe. Trabalho em equipe não é para qualquer um. Trabalho em equipe é onde o ego,
o ego deve ser abandonado. E quando o ego não é abandonado, o trabalho fica comprometido. Então, é isso que nós vemos aqui. Barnabé, ele tinha algumas características. Antes mesmo dele fazer parte da liderança da Antioquia, da Síria, Barnabé era aquela pessoa, aquele discípulo que seu nome significa homem de consolação. É aquele homem que vendeu seu espaço e deu seu recurso para os apóstolos administrarem na questão dos necessitados ali de Jerusalém, ali da igreja, ali em Jerusalém. E ainda mais, foi Barnabé, irmãos, que tinha esse espírito de intermediar problemas. Foi Barnabé que, quando a igreja não queria receber Paulo, foi ele que foi, quando foi para Antioquia, foi pegar Paulo lá em Tarso, quando Paulo já estava aí, não se sabe o que ele estava fazendo lá em Tarso. Quando Barnabé chega lá, na igreja de Antioquia, ele vai até onde estava Paulo e diz: Paulo, volta para a igreja, vem para a igreja de Antioquia. E quando ele volta para a igreja de Antioquia, e ele faz ali parte da liderança da igreja ali de Antioquia. Então, esse homem, por causa do seu nome, ele tinha um espírito que caminhava junto com o significado do seu nome. O seu nome significa homem de consolação, e ele tinha esse espírito também de consolar as pessoas, de intermediar as pessoas. E além da situação de Paulo, que acabei de falar, também tinha a situação do próprio primo. João Marcos voltou. Não se sabe por quê. Existem muitas cogitações. Alguns dizem que João Marcos não gostou da ideia da inclusão que o evangelho faz quando junta o gentio e o judeu no mesmo lugar. Um assunto que Paulo pregou muito ali, a carta para a igreja de Éfeso, sobre a destruição do muro de inimizade que havia entre o judeu e o gentio. Então, alguns dizem que, por causa dessa notícia de que gentios e judeus, eles agora, em Cristo Jesus, podem sentar no mesmo lugar, comendo no mesmo prato, ou então na mesma mesa. Essa notícia de pregar para os gentios, dar oportunidade para os gentios, essa notícia não soou bem aos ouvidos de Barnabé, segundo as cogitações, segundo os comentários, segundo opiniões de muitos. Então, por causa disso, ele retorna para casa. Por causa de não saber como lidar com essa boa nova, de que agora vai ter que juntar gentios e judeus no mesmo lugar. Agora vai ter que sentar com um gentio que antigamente, antes da nova aliança, gentios para o judeu não era um povo. Para o judeu, eles é que eram o povo, e o restante dos povos, para eles, não era nada. Agora, com a chegada do evangelho, a boa nova de que gentios e judeus são salvos através do mesmo sangue, que é o sangue do Senhor Jesus. Então, essa notícia foi difícil para João Marcos assimilar e aceitar, então por isso voltou. E outras opiniões foi que ele não aguentou ali a caminhada com Paulo e Barnabé. Imagina um jovem no meio de dois maduros, dois missionários de longa data. E às vezes o jovem ele já tinha o horário da refeição, e os mais experimentados, eles tinham prioridade, que é pregar o evangelho. Então, por causa de não conseguir acompanhar o passo deles, ele desistiu. Essa é uma outra contribuição. A outra contribuição também que a gente vê hoje no nosso tempo moderno foi que lá João Marcos sentiu saudades de Coca-Cola. Então, lá não tinha Coca-Cola, então voltou para casa. Essa é uma ideia que parece um pouco não parece ser uma ideia boba, mas
Essa tem sido uma realidade hoje para muitos missionários. Então, existem várias razões, mas o que se sabe é que ele voltou, João Marcos voltou. Não sabemos por quê. Então, Barnabé chega dizendo que aquele homem chega a dizer que aquele homem, que é João Marcos, né, precisava de oportunidades. Então, Barnabé era um homem que gostava de dar aos jovens, aquelas pessoas que falharam, a segunda chance para eles fazerem diferente. O bom é que João Marcos já aceitou voltar na segunda viagem. Então, isso é uma boa notícia. Ele reconheceu que a atitude dele não foi boa e agora ele quer voltar. Parece que estava decidido, amadureceu e agora ele decide voltar. Né? Às vezes, as nossas falhas nos dão oportunidade para fazermos diferente. Do outro lado, Paulo era aquele homem determinado, era aquele homem que não gostava de caminhar com alguém que estava ali duvidando. Será que isso é isso? Será que Deus está me chamando para a obra? Será que Deus me quer nesse lugar? Será que é Deus mesmo me chamando? Então, Paulo era aquele homem que gostava de andar com pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Por isso que houve um choque quando Barnabé disse, vamos dar a segunda chance para esse jovem. E Paulo não aceitou. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que nós vemos aqui era para ser um grupo junto. Agora saiu 2 grupos. Barnabé com Marcos e Silas com Paulo. O que é bom. Então, essa pequena briga ou desentendimento acabou contribuindo na saída de 2 grupos, porque se não tivesse essa briga, então sairia apenas um grupo. E quando tem vários homens pregando o evangelho, isso é bom. Então, graças a Deus que os 2 fizeram uma equipe e então saíram. Barnabé pegando seu primo, saindo na direção de Chipre, onde ele saiu com Paulo ali na primeira vez, e Paulo pegando Silas, saíram usando outro caminho. E então todos eles estão ali pregando a palavra de Deus. E graças a Deus por isso. E nessa segunda viagem, nós não temos, a Bíblia não fala do relato da viagem que Barnabé fez com seu primo, porém nós temos a viagem que Paulo faz ali com Silas. A Bíblia só registra a viagem que Paulo fez ali com Silas, nessa segunda viagem. Então não relata o que aconteceu com João Marcos e Barnabé. Mas graças a Deus podemos ficar sossegados de que eles foram bons instrumentos nas mãos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, nessa segunda viagem, caso o tempo esgote do limite que é bom para escutar, então será necessário ali parar na viagem ali da visão que Paulo teve ali do jovem macedônio. Então, nessa segunda viagem, nós veremos o que aconteceu em Listra, em Derbe, e a visão de Paulo ali na Macedônia, se Deus assim nos permitir. Então, a Bíblia diz que no capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim: e ele chegou a Derbe, quem? Paulo e Silas. Lembremos que nessa segunda viagem, Lucas só faz relato da viagem de Paulo e Silas. Não sabemos o que aconteceu com Barnabé e Marcos, mas, como foi dito, fiquemos tranquilos, porque eles também foram bênção nas mãos de Deus. E, às vezes, na obra missionária, irmãos, tem pessoas que não aparecem, mas que fizeram grandes obras para Deus. Como João Batista disse quando viu o Senhor Jesus e quando conversava com seus discípulos, falou para os seus discípulos, esse é João Batista dizendo para os seus discípulos: importa que Jesus cresça e eu diminua. Nessa época, os discípulos chegaram, disseram que viram o Senhor Jesus batizando
E para os discípulos de João Batista foi que João Batista estava perdendo ali a atenção das pessoas. Então, quando João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então, graças a Deus, tem servos de Deus que reconhecem seu lugar e que reconhecem que a única pessoa que deve aparecer é Cristo. Então, tem pessoas que não aparecem, mas que fizeram grande obra do Senhor Jesus. Então, vamos ficar sossegados com essas pessoas que não apareceram e que serviram ali como instrumento nas mãos de Deus. Então, nessa segunda viagem, e ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos, os anciãos de Jerusalém, para que os observassem. E assim, as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Então, nesse primeiro relato, a Bíblia começa ali falando de Listra. Então, Listra é encontrado aqui na trajetória da primeira viagem de Paulo e Barnabé. Se nós lembrarmos, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles sofreram a perseguição ali em Listra. Os crentes de lá, de Antioquia da Síria, eles iam atrás dos missionários. Quando chegavam lá, incitavam os outros que estavam lá para perseguir os missionários. Então, em Listra, Barnabé e Paulo sofreram perseguição. E foi ali onde Paulo foi espancado até desmaiar. E alguns dizem que Paulo, na verdade, ele morreu naquela ocasião, mas que Deus o ressuscitou. Então, há essa opinião, se ele realmente tinha sido morto, ou então tinha apenas desmaiado. Mas, se ele desmaiou, foi por causa da pancada da perseguição. Se ele morreu, foi por causa também da perseguição, por causa do Evangelho. Paulo, ele disse, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar judeus e gentios. Então, Paulo, ele havia entregado sua vida para Cristo, e ele estava pronto para sofrer qualquer que fosse o preço por causa do Evangelho. E ele mesmo dizia, ai de mim se eu não pregar este Evangelho. Então, ali na primeira viagem missionária, nós tivemos lições. E uma das lições foi uma pergunta, na verdade. O que nós estamos capazes para fazer? Até onde somos capazes para ir em meio às perseguições? Quantas perseguições são necessárias para desistirmos? Para dizermos que essa não é a vontade de Deus. Então, ali na primeira viagem, nós tivemos essas lições. E Paulo, ele sofreu infelizmente, sofreu muito por causa do Evangelho. E fugindo de Listra, eles entraram em Derbe. E ali pregaram a palavra. E esse relato nós encontramos em Atos capítulo 14, ali no versículo 8 até 17. E em Listra e Derbe, acabou ali nascendo uma igreja. Né? Apesar da perseguição, alguns ali creram. E igrejas foram plantadas em meio a sangue, em meio à perseguição. O Evangelho teve frutos. O Evangelho teve frutos. Então, há sinais de que a família de Timóteo, pelo menos a sua avó Loide, tenha se convertido ali na primeira viagem missionária de Paulo. Então, naquela época, quando Barnabé e Paulo chegaram ali, a avó de Timóteo estava ali e, ouvindo essa mensagem, acabou se convertendo. E agora, passando pela segunda vez, agora vemos o Timóteo ali, um jovem já maduro na fé,
que a sua fé impressionava as igrejas e cidades vizinhas. Então, Timóteo, ele se converteu através do testemunho da sua mãe. E, por sua vez, a mãe de Timóteo ouviu da avó de Timóteo. Então, essa fé, eu fiz um estudo falando sobre passando o bastão. Então, essa fé era passada como fosse passando o bastão, né? Realmente era isso, passando o bastão da fé. Então, uma fé que começou por uma idosa e foi para sua filha, e a sua filha também não guardou essa fé para si mesma. Ela lutou, porque realmente é difícil quando o assunto é passar a fé para a nova geração, é muito difícil. É muito difícil. Então, aí há lágrimas, aí há muitas orações, são joelhos no chão para que a nova geração, para que os filhos aceitem o evangelho. Então, a avó Lloyd sofreu para que sua filha assim pudesse aceitar a fé. Eu creio que ela tenha sido uma mulher de oração. E a sua filha, ela também fez a mesma coisa. E Timóteo acabou abraçando ali a fé da sua mãe. E vamos lembrar que Timóteo, ele era de pai grego. Então, grego e judeu. Havia muito desafio. E geralmente, o pai é quem deve influenciar o filho. Mas aqui nós vemos que Timóteo acabou puxando ali a fé da mãe, para dizer que a mãe tinha grande influência. A mãe lutou muito para que Timóteo não puxasse o lado do pai, porque se puxasse o lado do pai, não teria ouvido o evangelho. E ela lutou para que o evangelho ganhasse lugar no coração de Timóteo, e ela fez muito bem, graças a Deus por isso. E nessa segunda viagem, nós vemos que Timóteo ele cresceu assim rapidamente nas coisas de Deus, e ao ponto que essas igrejas falavam bem dele. E Timóteo era um jovem destacado, né, quando o assunto era o amor a Deus e a sua obra. Então, jovem Timóteo, alguns falam que Timóteo deve ter aí, em termos de 17 a 24 anos. Essa é a idade que algumas pessoas falam, mas ele era um jovem cheio de sonhos, um jovem que tinha ali cheio de desejos para o futuro. Porém, quando Paulo chega ali, né, quando Paulo chega ali, vê aquele jovem, o desejo que ele tinha pelas coisas de Deus, então ele viu que ali havia futuro. Então ele investiu na vida do jovem, propôs que ele fosse com ele na viagem e aprendesse vida na vida, e ali Paulo aceitou. Timóteo aceitou. Desculpa. Hoje, nas igrejas, não se vê mais isso. Jovens querendo ali, de uma forma, desejando arduamente fazer a obra de Deus. Não se vê mais esses jovens na igreja hoje. Se tem, são poucos. Os jovens de hoje não têm compromisso com a igreja local. Alguns vão para a igreja porque são obrigados. E alguns pensam que o que faz com que eles vão para a igreja é porque eles vão tocar algum instrumento. Então, não é porque eles são movidos por amor a Deus. Não. Tem alguma coisa que eles estão querendo lá, mas menos Deus. Porém, Timóteo era um jovem que amava a Deus com todo o seu coração. E ao ponto de a sua fé ganhar fama naquelas regiões. Então, a igreja hoje não tem jovem cujo testemunho é falado de uma forma aplausível em muitas congregações. Nem na sua própria igreja. Mas aqui nós vemos um exemplo para seguir. O que a Bíblia quer é jovens. A Bíblia quer jovens
quer jovens que têm um compromisso com Deus. A Bíblia quer um jovem que tem compromisso para com a igreja de Cristo. É isso que nós queremos, é isso que nós aprendemos com a vida de Timóteo. Timóteo nos ensina, nós jovens, a amarmos a Cristo, a amarmos a sua obra, a abraçarmos a sua causa. Se você é jovem que está aqui escutando, eu te desafio que a vida de Timóteo seja um despertar na sua vida para dizer que aqui está um exemplo de um jovem rodeado por escolas, por faculdades, pelos sonhos, porém que viu que servir a Deus era a coisa que todos deveriam almejar. Então, quando Paulo ouve falar de Timóteo, imagina onde Paulo era hospedado, ouvia falar de Timóteo. E ouvia falar tanto de Timóteo. E Paulo quis conhecer Timóteo de perto, e ouvindo suas histórias, seu testemunho. E então ele disse, vamos juntos nessa obra. Então, Timóteo aceitou o desafio, a mãe, claro, aceitou. E o que dizer da avó Lloyd? Com certeza, ela deve ter dito, eu orava para isso, eu orava para meu neto servir ao Senhor. Eu orava para ver meu neto na obra do Senhor. Que alegria! E então, como era de pai grego e a mãe judia, então teve que circuncidar para que não criasse algum constrangimento no meio dos judeus, já que os judeus ele tinham essa prática, apesar de que a circuncisão agora, no tempo da graça, não tem nenhuma validade. Por isso que Paulo diz que se você é circuncidado ou não, isso não muda nada na sua fé. Então, porém, tem algumas coisas que precisamos abrir mão para a gente viver juntos. Então, o caso da circuncisão nos ensina isso. Se tem alguma coisa que o meu irmão fica escandalizado, então eu vou fazer para que ele não fique escandalizado. E Paulo falou sobre a comida. Se eu sendo maduro, eu vejo meu irmão fraco na fé, ele diz que não come tal comida. Então, eu não vou forçar, eu vou ignorar por amor a ele e eu vou comprar outro tipo de alimentação para a gente comer juntos. Então, o Evangelho não fala sobre o que você come e deixa de comer. Não é sobre isso. Porém, fala do amor, que o amor é que deve prevalecer. Então, eu faço isso por amor. Eu renuncio certas coisas por amor ao meu irmão e amor a Deus. Então, que Deus nos ensine como renunciarmos a algumas coisas para que o nosso irmão permaneça do nosso lado e, se for necessário, como nós cantamos sempre, se for necessário pagar algum preço para que a gente esteja um no Senhor, que assim seja. Aqui em Derby e Listra, nós aprendemos essas lições. Nós encontramos um jovem Timóteo que foi ali desafiado para a obra missionária por velhos missionários, ali Paulo e Silas. E hoje não se vê mais, o que não se vê mais hoje é esse caminhar junto do jovem com o idoso missionário. E não se sabe por quê, mas eu me lembro que houve um tempo que eu saí ali com o meu pastor, meu líder. Porém, é claro que em alguns momentos me achei no lugar de João Marcos. Eu esperava que certas coisas acontecessem no lugar X, por exemplo, a questão da refeição. Eu queria que meio-dia fosse o lugar do almoço, porém eu me lembro que passava da hora para almoçar porque tínhamos que entregar folhetos e isso me deixava assim nervoso e triste e até mesmo desejoso de não voltar mais. Então, quando o João Marcos volta, eu fico me sentindo no mesmo lugar que eu seria João Marcos voltando por não aguentar ali o ritmo dos missionários assim experimentados. Porém, a gente cresce quando segue
os já amadurecidos, missionários amadurecidos, líderes experimentados, líderes com boas experiências no campo. Então, o que nós precisamos fazer é o amadurecido procurar meios para que esteja ali perto do missionário, dali do jovem que quer aprender, e vice-versa. Temos que criar um ambiente em que esse relacionamento caminhe bem e não seja interrompido. Então, que Deus, assim, levante jovens que queiram aprender ali aos pés de homens experimentados, como Paulo aprendia aos pés de Gamaliel, e que assim também nós aprendamos, tenhamos o desejo de ficar ali mais horas perguntando ali o nosso líder o que é isso, como aquilo, como são as coisas, e assim amadurecemos. E fazendo assim nós seremos futuros missionários bem-sucedidos na carreira que Deus nos confiou. Que Deus assim nos ajude. Assim Timóteo foi feliz em ter atendido o chamado de Deus. Ele aprendeu aos pés de Paulo, apesar de que havia ali desafios, porque não era fácil caminhar com Paulo. O tipo de personalidade que ele tinha não era fácil. Porém, Timóteo aguentou as pancadas da caminhada, e mais tarde Timóteo, Paulo escrevendo sua carta para o jovem, Paulo confia a ele as igrejas que estavam lá em Éfeso. Então, houve um tempo de aprendizado, e quando ele deixa ele em Éfeso, é porque Paulo já tinha visto nele esse caráter de poder liderar igreja. Então, que Deus assim levante a nova geração, levante mais Timóteos, levante Timóteos que queiram assim assumir responsabilidades para com a igreja de Cristo, que levante mais Timóteos para assumir mais a alegria de compartilhar a fé. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos parar por aqui e, Deus permitindo, continuaremos os nossos estudos. Esse é o seu tempo missionário, onde você ouve desafios missionários e também mensagens missionárias, com outros temas também, e que Deus assim use esse meio para alcançar, para despertar o povo de Deus. Amém?